Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje a palavra do Senhor está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, querido, Gênesis é o começo de todas as coisas, aonde Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, queridos. E a palavra do Senhor hoje é: qual o teu propósito aqui nesta terra? Querido, qual o propósito da nossa existência? Qual o propósito de vida aqui nesta terra, meu e teu? Para que fomos criados? Qual a intenção que fomos criados, querido? Querido, nós fomos criados à imagem de Deus, para ter um relacionamento com Ele. Este é o nosso propósito aqui nessa terra. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para ter um relacionamento com Deus, para adorá-lo, para louvá-lo. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou com o único propósito de termos um relacionamento íntimo com Deus. Esse foi o único propósito que Deus nos criou, para ter esse relacionamento íntimo para com Deus, um relacionamento de pai para com filho. Foi para isso que nós fomos criados, foi para adorar Deus, foi para amá-lo acima de todas as coisas. Este é o teu propósito aqui nesta terra. Lá em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam má. Então, esse é o propósito do homem, guardar os mandamentos do Senhor. Nós fomos criados, querido, à imagem e semelhança de Deus, para adorá-lo, para ter com Deus um relacionamento íntimo. Mas infelizmente a humanidade, ela caiu, ela pecou. O homem, ele escolheu a desobedecer a Deus, ele escolheu se afastar de Deus. Querido, você não foi colocado aqui nesta terra, você não foi criado por Deus para sofrer, você não foi criado por Deus para ter uma vida de pecado, para viver longe de Deus, para viver a tua própria vida. Esse não é o teu propósito. Esse não é o propósito de vida que Deus tem para você. Você não foi criado para viver uma vida egoísta, para viver uma vida orgulhosa, para viver uma vida longe de Deus. Esse não foi o propósito de Deus na tua vida. Esse não é o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida é para que nós venhamos adorá-lo, amá-lo de todo o nosso coração, para termos um relacionamento íntimo com Deus. Nós somos colocados aqui nessa terra, foi para adorar Deus. Deus, ele quer uma nação que o adore, uma nação, um povo que chame ele pelo nome, um povo que tem um relacionamento íntimo com ele. Foi para isso, queridos, que nós fomos criados. Esse foi o propósito da criação de Deus aqui nessa terra. Efésios capítulo 1 diz mais para nós, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele
que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós o que de antemão esperamos em Cristo. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para ter um relacionamento íntimo com Deus, querido. Esse é o propósito da nossa vida. Essa é o nosso objetivo de vida. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, para que nós venhamos desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, querido. E o que você tem feito da tua vida? O que você tem feito da tua vida, querido? Qual é o sentido da tua vida hoje? Qual é o sentido da tua vida? O que você tem feito? Você acha que você veio neste mundo apenas de passagem? Você acha que você está aqui nessa terra apenas para viver a tua própria vida, para trabalhar, para passear e viver uma vida longe de Deus? Não. Não foi para isso que nós fomos criados. Não foi para isso que Deus nos fez do pó da terra. Não foi, querido. Foi para ter um relacionamento íntimo para com Deus. Será que Deus nos criou para sofrer? Ou porque Deus criou o mundo para viver nesse estado? Será que Deus criou o mundo e Deus nos criou para sofrer? Será que foi para isso? Esse é o nosso propósito de vida? Não é, querido. Deus não criou-nos para sofrimento. Deus nos criou para a vida eterna. Ali, como nós lemos em Gênesis, Deus criou o homem. E Deus criou para este homem um jardim do Éden. Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Ele quer que sejamos felizes. Mas longe de Deus, a raça humana, é impossível ser feliz. Longe de Deus. Querido, os sofrimentos do presente em nossas vidas, muitas lutas que nós enfrentamos e tempestade que nós enfrentamos são consequência das nossas atitudes, são consequência das nossas escolhas. Não é Deus que nos faz sofrer. Não foi para sofrer que Deus nos criou, não. Deus nos criou para ter um relacionamento íntimo com Ele, para adorá-lo, para sermos felizes na sua presença. Mas, infelizmente, nós escolhemos nos afastar de Deus. A humanidade pecou, o pecado nos corrompeu e o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus deu seu Filho para nos resgatar do lamaçal de pecado. Porque o propósito de Deus é ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas, muitas das vezes, nós não aceitamos. Nós queremos viver a nossa própria vida longe de Deus. E essas atitudes e escolhas que nós fazemos nos levam para longe de Deus e nos faz sofrer. Nos fazem sofrer. As nossas escolhas nos fazem sofrer, querido. Então, que nós possamos olhar para Cristo, possamos olhar para o sacrifício de Cristo, possamos olhar para Deus. E nós somos criados, querido, para o louvor e para a glória de Deus. Como nós podemos louvar esse Deus? Como nós podemos adorar esse Deus? Nós podemos louvá-lo, adorá-lo, honrá-lo com a nossa vida, reconhecendo o seu senhorio, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Podemos louvar o Senhor e adorá-lo vivendo uma vida de santidade. O que nós estamos fazendo do nosso corpo? O que nós estamos pensando? O que nós estamos falando, querido? Nós temos que ter uma vida de santidade. Temos que ter um corpo santo, pois o nosso corpo ele é a morada do Altíssimo. Temos que ter pensamentos. Paulo diz que nós devemos pensar naquilo que é reto, naquilo que é bom, naquilo que nos traz esperança.
Nós temos que ter cuidado com o nosso falar, o que vamos dizer, para não magoar outras pessoas, para não falar palavras torpes. Que palavras torpes não venham sair da nossa boca. E para louvar o Senhor e honrá-lo e adorá-lo, nós temos que compartilhar a sua palavra. Quantos de nós que confessamos o nome de Cristo e nos arrependemos do nosso pecado, estamos servindo ao Senhor, quanto de nós não compartilha a palavra? Quanto de nós temos os nossos vizinhos e nós não pregamos para eles? Não pregamos para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade. Queridos, nós fomos chamados aqui nessa terra, em primeiro lugar, Deus nos criou para ter um relacionamento íntimo para com Ele, um relacionamento de pai para com o filho. Deus nos criou para adorá-lo, para amá-lo. O Senhor quer ter um relacionamento pessoal íntimo contigo, querido. Ele quer que você o reconheça como o Senhor. Ele quer que você viva em santidade. Ele quer que você compartilhe a palavra. A palavra de Deus é para ser compartilhada, querido. Esse é o propósito. O pecado, ele nos manchou, ele nos levou para longe de Deus. Mas Deus, ele deu o seu único filho, Jesus Cristo amado, para morrer por nós, para que nós tivéssemos uma segunda chance, para nos tirar do lamaçal de pecado, querido. Querido, você não vive mais no pecado. Não dê mais ouvido ao diabo. Não dê mais ouvido ao inimigo. Tenha uma vida de santidade aqui nessa terra. Te coloca na presença do Senhor. Você não foi chamado para sofrer, você não foi chamado para pecar, você foi chamado para ter um relacionamento íntimo para com Deus. Esse é o sentido da tua vida. Nós precisamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós precisamos compartilhar o amor do Senhor, o amor de Deus. Deus, ele nos deu o seu amor para nós compartilharmos o amor, querido. Nós compartilhamos o amor de Deus quando nós amamos uns aos outros, quando nós oramos um pelos outros, querido. Que venhamos deixar de mão, que venhamos abandonar o pecado da carne, as coisas carnais, mas que venhamos viver os frutos do Espírito, que tenhamos domínio próprio diante da adversidade, diante das lutas, que possamos ser sábios, que possamos, querido, ser mansos, que possamos amar, querido, amar verdadeiramente o nosso próximo como a nós mesmos, querido. Você foi colocado aqui nesta terra para ser bênção. Aonde você chegar, para você abençoar as pessoas que estão ali ao seu redor. Abençoe as pessoas com a palavra de Deus, abençoe as pessoas com amor. Ajude, querido, quem precisar. Deus te deu condições financeiras, te abençoou, te prosperou. Foi para você ajudar os necessitados, ajudar quem precisa. Esse é o nosso propósito aqui. Em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas. E em segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E você ama o seu próximo quando você se compadece dele, quando você sente a dor do outro, quando você ajuda o outro, quando você ama, quando você ora pelo outro. Vamos fazer diferença aqui nessa terra. Não fomos chamados para viver nossa própria vida, não fomos chamados para ser egoístas, não fomos chamados para ser egocêntricos, não fomos chamados para ser orgulhosos. Ser crente, ser cristão vai muito mais além do que colocar uma roupa de cristão, vai muito mais além do que botar a Bíblia do braço e ir todos os dias para a igreja. Ser crente, querido, é um estilo de vida, é adorar a Deus com os teus bens, é adorar a Deus de todo o teu coração, é adorar a Deus com a tua vida, é ter uma vida de santidade, é amar Deus sobre todas as coisas, é fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra, é dar bom testemunho aqui nessa terra, é diminuir para que Cristo viva em ti, para que as pessoas olhem para ti e não te olhem e vejam Cristo em ti, nas tuas atitudes, no teu falar, no teu pensamento. Esse é ser cristão, é ajudar o próximo, é dar sem olhar para quem, é fazer o bem, querido, é fazer o bem, é usar as tuas finanças em prol do reino, plantar no reino de Deus.
Plantar no reino de Deus, querido, é ajudar o próximo, é ajudar os necessitados. O Senhor disse que naqueles dias Ele dirá: vem benditos no meu Pai, porque me viste com fome, me deste de comer, me viste com sede, me deste de beber, me viste nu, me deste o que vestir. Um deles perguntou: quando nós fizemos isso contigo? Ele disse: quando vocês fizeram desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, querido, o bem que você faz ao outro, ao teu próximo, você está fazendo para Deus, amém? Esse é o propósito aqui nesta terra, para a tua vida.